Paz, irmãos, fique de pé, vamos adorar o Senhor. Bom que você já está aqui e possamos adorar o Senhor de todo o coração, com toda alegria nessa noite. Vamos dar o melhor para Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Erga a sua voz, cante conosco assim, ó. Eu procurei outro lugar entre as pessoas, em tantas coisas. Eu procurei outro lugar entre as pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim.
assim, ó. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber, Senhor, águas, eu vou me afundar, Senhor, da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Mais uma vez, ergue essa voz. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero mergulhar, eu quero vou mergulhar. Se você está aqui nessa noite e deseja isso, aplauda Ele, exalte o nome dEle nessa noite, enche esse lugar da adoração, enche esse lugar de glória ao nome dEle. Aleluia. Pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser mais alto, pode ser melhor, é para Ele. Toda honra e glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Você está aqui na Igreja Casa Viva e é um prazer receber você nesta casa de pessoas imperfeitas, mas de um lugar de adoração, de paternidade. Eu quero dizer que você é especial. Você já procurou 2, 3 irmãos hoje falando assim: olha, você é muito especial? Você pode falar isso para essa pessoa, para o seu cônjuge, para o seu irmão, dizendo: você é muito especial, você é muito especial. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorar, vamos adorar. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo, eu posso ir além com seu poder. Eu creio num Deus do impossível. Aleluia. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo, eu posso ir além com seu poder. Pega essa voz, diga a Ele. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível.
posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Nós não temos, Senhor. Nós não temos a nada porque estamos em ti. O Senhor é o vigia, o Senhor é que nos guarda. Aleluia. Pega a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guarda. Se você está aqui nessa noite, é porque com certeza Deus quer falar contigo. E às vezes em você, dentro de você, há um mar revolto, que somente as palavras de Jesus te acalmam, que somente as palavras do verdadeiro Deus, daquele que é, que era e que há de vir, pode acalmar o seu coração. Porque a paz que Ele dá excede todo entendimento, é um fruto do Espírito. Se você nessa noite precisa de paz, precisa dessa paz, entenda que Jesus está falando conosco, dizendo: não tema as ondas existem, mas não tema elas. Eu estou com você, eu te guardo, eu te protejo, eu estou com você, com a sua vida, com a sua família. Amém, queridos? Amém, amados? Erga suas mãos aos céus assim, ó, diga: não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso. Cante, igreja. Pega a sua voz. Venha à missa nessa noite. Não há o que temer. Aleluia. Não temo as ondas. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardarás. Ele sempre guardará. Estamos nele. Aleluia. Oh, será que você pode exaltar o nome do Senhor? Será que você pode exaltar o nome do Senhor e dizer: Pai, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pela tua presença. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Oh! Em todo tempo Ele te guarda, igreja. Em todo tempo Ele está contigo. Aleluia. Aleluia. Será que você está acordado aqui essa noite? Amém? Quem está acordado, diga amém. Quem quer mais de Deus, diga amém. Aleluia. Aleluia. Ah, eu estou no fogo aqui, irmãos. Eu estou aqui na chama. On fire. Estou aqui na... Sabe por quê? Não é que eu não tenho problema, não. Ah, mas quando eu estou na presença de Deus, eu não tenho como não me entregar, né? Quem sabe você está aqui hoje, teve até um almoço difícil, mas Ele estava na mesa. Quem sabe você está preocupado amanhã, no trabalho, na conta para pagar, numa situação que tem que resolver. Gente, eu tenho uma lista de coisas para resolver, mas o amanhã pertence ao Senhor. Amém? Faça do dia o seu próprio mal. Agora aqui, eu quero me entregar, eu quero viver isso, eu quero viver essa atmosfera, me encher de Deus para aguentar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aleluia, amém? Você pode mais uma vez com alegria aplaudir o Senhor, amém? Vamos adorar? Aleluia.
Senhor. Tu és o motivo da nossa adoração. Tu és aquele que nos sustenta, Senhor. A nossa fé está em Ti. A nossa fé não é baseada por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E por isso Tu és a nossa âncora, Senhor. O Senhor é aquele que é o nosso fundamento, é a rocha da nossa salvação, aleluia. Se Ele é a rocha da sua salvação, eu te peço, não fique de boca fechada. Erga uma adoração espontânea ao Senhor nessa hora. Comece a dar a Ele cânticos espirituais. Você que é batizado em línguas, comece a falar e adorar o Senhor com línguas estranhas. Comece a exaltar o nome do Senhor dizendo: Deus, eu quero te adorar. Não fique neutro, não fique dependendo de uma banda ou dependendo de um ministro para falar para você adorar, para falar para você erguer a sua voz. Vamos encher esse lugar de adoração ao nosso Deus. Ele é a nossa âncora, Ele é o significado da nossa existência, é a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é tudo para nós. Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo que nós somos. Ele é tudo, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e há de vir. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Erga a sua voz e comece a adorar o Senhor nessa noite. Enche esse lugar de adoração, de dependência. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero a Tua presença aqui, Senhor. Eu quero a Tua presença na minha vida, Senhor. Eu não estou mais em culto, eu não estou aqui apenas para cobrir um espaço. Eu estou aqui para Te adorar, Senhor. Eu estou aqui para me entregar, Deus. Eu estou aqui, Senhor, para matar a minha saudade, Senhor. Para matar a minha saudade. Eu estou aqui, Senhor, para matar a minha saudade de Ti, Senhor. Aleluia. Minha âncora, o Senhor do meu ser. Te adoramos, Senhor. De Deus, pega a sua voz e diga: és minha âncora, aleluia. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei. Mais uma vez, exalte o nome dele, diga: firmes e confiantes nele, no amor dele, amém? Aplauda o Senhor, aleluia. Sabemos quem Tu és, Deus de milagres, infinito é o Teu poder, e tudo que fizeste no passado farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois
todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tem todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória, Deus do avivamento. Vitorioso és, Deus de trono, pra sempre reinas. Diga isso. E eu não temerei, pois já venceste, só em ti confiarei. Diga. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Aleluia. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória. Deus do avivamento, Deus do avivamento. Aleluia, 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 Senhor. Pega a sua voz, diga. Vem, desperta o teu povo, vem sobre essa cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, ou correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem, desperta o teu povo, vem sobre esta cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. A escuridão faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória.
esse Deus do avivamento. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor por tudo que Ele já fez aqui nessa noite. Quantos aqui já foram abençoados aqui? Aleluia. Quantos aqui já entregaram uma adoração para o Senhor, o seu coração, a sua vida, uma adoração verdadeira? Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor, igreja. Como o pastor disse, dando continuidade à série de mensagens, vida profundamente formada. E você que não ouviu as outras mensagens dessa série, ouça. Está no YouTube aqui da Casa Viva. Foram mensagens poderosas, profundas, mensagens que o Senhor realmente nos alinhou como igreja, como filhos de Deus, como cristãos. E é poderosa. E essa noite não vai ser diferente. Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, na verdade, a vida profundamente formada, ela forma pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Que é o que, na verdade, está ali na missão da nossa igreja. Transformar pessoas comuns. Eu e você éramos pessoas comuns. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, nós temos que ser extraordinários discípulos de Jesus. E antes de eu entrar propriamente na série, eu quero falar assim para vocês, queridos, que não se conformem com uma vida espiritual que vive no automático. Não aceitem uma vida espiritual que você deixa rolar. Sabe, vai acontecendo, se acontecer tudo bem, se não acontecer eu sigo a minha vida. Não vivam o espiritual, a vida com Jesus no automático. Sejam intencionais para buscar a Deus, para seguir a Deus, para sentir a Deus. Nós temos que ser intencionais, porque quem não é intencional é superficial. E vida profundamente formada em Cristo Jesus tem a ver com viver no profundo com Deus. Tem a ver com pegar a palavra e falar: amém, Senhor, eu aceito essa palavra. Eu quero essa palavra. Não parte dela, mas ela toda. Eu quero pagar o preço para viver essa palavra. Como pessoa, como família, como igreja. Porque existe ainda um preço a pagar para nós sermos esses discípulos extraordinários aqui. Não acontece por acontecer. Não vai acontecer por acaso, se eu e você não buscarmos isso. Amém, queridos? Não precisa abrir ainda. A própria palavra do Senhor fala que Ele... em Salmo 16:11 fala assim, tu me farás, o salmista fala, eu amo esse salmo, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É uma promessa de Deus para nós. O pastor começou falando aqui que você tem que estar aqui e entregar para o Senhor. Então existe esse lugar de alegria, de delícias perpetuamente para nós, e ele é encontrado somente no Senhor. Só o Senhor dá sentido à nossa vida. Não existe sentido fora dele. Não são coisas, não são pessoas, não são posições que vão nos dar sentido, mas somente a presença dele e ele. É mais ou menos assim, eu estava pensando um exemplo que eu poderia trazer para vocês. Sobre isso que eu estou falando, é mais ou menos assim, uma pessoa que está dentro de um supermercado. Imagina uma pessoa que fica trancada dentro de um supermercado, as pessoas esquecem ela lá e se fecham as portas, e mesmo assim ela morre de fome, dentro de um supermercado. Aí você pode falar para mim, não, imagina, isso é impossível de acontecer. Mas muitas vezes nós fazemos isso com a nossa vida espiritual. Nós temos acesso à presença de Deus, a Deus, e às vezes nós... não tocamos, está disponível para nós, mas às vezes nós não acessamos a presença de Deus. Então a vida profundamente formada é essa vida que acessa a presença do Pai e é transformado pela presença do Pai. Amém? Então essa quinta mensagem aqui, o tema é foco missionário em um mundo distraído e disperso. De manhã o pastor Jacques trouxe uma mensagem nesse mesmo tema, uma mensagem maravilhosa, inspiradora, que nos fez refletir, nos chacoalhou aqui nessa manhã. Também estávamos num culto de ceia abençoadíssimo pela manhã, e o pastor me desafiou a trazer agora, e vamos falar um pouquinho sobre isso.
Amados, o mundo sim, vai sempre tentar nos distrair e nos dispersar. Nós sabemos disso. Eu nem preciso falar muitas coisas. Vocês sabem que o mundo vai sempre tentar te dispersar, te distrair, te fazer querer coisas que não é para você. Te fazer ficar buscando objetivos que às vezes não tem nada a ver para você. Então nós temos que estar em Cristo Jesus para entender o que Ele tem para nós. Deus não está preocupado somente em melhorar a minha e a sua vida, mas Ele está preocupado em imprimir em mim e em você a pessoa dEle. Ele quer que eu e você carregamos Ele por onde nós vamos, por onde nós passamos. Amém? Então, amados, no mundo a gente sabe que as pessoas estão fadigadas, esgotadas. Está todo mundo procurando alguma coisa. Gente, que sociedade insatisfeita que nós estamos vivendo. Que sociedade insatisfeita. À medida que nós focamos ali na rede social e ficamos olhando o que as pessoas têm, o que as pessoas fazem, e ficamos nos comparando, nós ficamos cada vez mais insatisfeitos. Por isso que feliz é aquele que consegue viver a sua vida dia a dia, fazendo o seu melhor para Deus, o seu melhor para as pessoas, sem ficar fazendo comparações ilógicas, sabe? Nós temos que nos inspirar em pessoas. Sempre existirá mulheres que são inspiração para mim, mas eu não me comparo com ninguém. Eu entendo bem que a vida que Deus tem para mim, Ele tem para mim. E a vida que Ele tem para outra, Ele tem para outra. Não vai ser igual. Não vai, nunca vai ser igual. Porque nós somos pessoas únicas. Nós somos seres únicos. Nós falamos muito isso no 30 Semanas. E essa unicidade de Deus na vida de cada pessoa é linda. É linda. Por isso que eu não ouso falar, eu não gosto de tal pessoa, eu não gosto daquilo. Sempre a outra pessoa vai ter algo que eu não tenho. Sempre que eu posso aprender com ela. Sempre. Foque nisso. Mas vamos lá então. Então a vida profundamente formada tem a ver com se tornar uma pessoa singular, como eu estou falando, e oferecer isso ao mundo. O que você tem aí? Qual é o que você carrega? O que você carrega aí? O seu dom, o seu talento, acima de tudo a pessoa de Jesus. E você oferece isso ao mundo, quando você tem um foco missionário. E oferecer isso ao mundo. Esse tipo de missão não tem relação, esse tipo de missão que a gente vai falar, apenas com atividade. Também é atividade, também é obras, também é serviço, mas com ser Cristo para o outro. O quanto nós estamos sendo Cristo para o outro. Eu estou diariamente com mulheres, eu aconselho muitas pessoas, eu amo conversar, eu amo ouvir pessoas, eu falo que isso me traz um crescimento enorme, eu tenho paciência para ser ouvido, mas eu também gosto de falar, e isso me estica muito, me desenvolve muito como pessoa, e eu tenho pensado e refletido, sabe aquele seu esposo, mulher, que você quer tanto que se converta, que seja um homem de Deus, um varão abençoado? O quanto você tem sido Jesus na sua casa? O mesmo para os maridos. Você quer que a sua esposa se converta? Você quer que a sua esposa seja uma mulher de Deus? Você quer que seus filhos, eu tenho filhos, o quanto eu quero que eles sejam parecidos com Jesus, mas o quanto eu tenho sido Jesus na vida dele para eles. Eu tenho refletido que quando a gente ama uma pessoa, é maravilhoso falar sobre ela. Quantos aqui amam a Jesus? Eu amo Jesus. Então falar sobre Ele, exalar Ele, demonstrar a pessoa dEle, não deveria ser algo tão difícil para mim e para você. Porque quando eu amo alguém, eu gosto de falar da pessoa. Eu sei falar da pessoa. Eu sei o que eu vivi com aquela pessoa, as experiências. E assim é com o maior e melhor relacionamento que nós temos, que é a pessoa de Jesus Cristo. Vamos caminhar aqui então. Todo aquele que pertence a Jesus Cristo tem o Espírito Santo habitando nele, certo? Você crê nisso? Quantos aqui creem que o Espírito Santo está habitando dentro de você? Amém. Eu sei que às vezes você está aqui pela primeira vez.
e você é muito bem-vindo aqui. Mas à medida que você aceita Jesus como Senhor e Salvador e fala, eu quero esse Deus, Ele começa a habitar em você. Ele faz morada dentro de você. Isso é lindo. Vamos lá então. Queridos, eu vou pedir para vocês abrirem a palavra do Senhor aqui, ó. Vamos abrir a palavra em 2 Coríntios 2,14, para a gente entrar no tema. Antes eu quero falar assim, que Jesus conhece seus problemas, tá bom? Seus vícios, suas manias, seus fracassos, sua dificuldade. E apesar disso, eu e você, nós somos chamados para essa missão, que nós vamos falar aqui. A gente tem um hábito de se diminuir, né? Nós não devemos ir nem para muito, nem se achar demais, mas nem se diminuir demais. Mas encontrar esse equilíbrio em Deus. Temos sim falhas, temos fraquezas, mas ainda assim somos chamados para essa missão. Quantos abriram aí? 2 Coríntios 2,14. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por meio de nós Ele manifesta em todo lugar o quê? A fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então nós somos o bom perfume de Cristo. Nos que são salvos e nos que se perdem também. Para com esses, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Uau, é muito profundo. É muito profundo. Eu gosto de pensar que nós somos o bom perfume de Cristo onde a gente chega. Por quê? Quando você passa um perfume, né? Quem gosta de perfume, de andar cheiroso. Quando você passa um perfume, você não fala. Quando você chega num lugar, para as pessoas, eu estou de perfume. Você não fala, mas as pessoas percebem, certo? As pessoas que estão perto de você, elas percebem que você está perfumado. Assim é Jesus. Muitas vezes eu não preciso nem falar, mas as pessoas vão saber que eu e você estamos impregnados da presença dEle. Isso é poderoso. Deus, Ele é maravilhoso. Essa vida com Cristo interior que nos faz ter uma vida focada em missões, não tem o objetivo único de viver experiências sobrenaturais particulares. Eu conheço pessoas que, têm muita experiência com Deus particular. Acha que nem precisa mais da igreja. De tanto que está cheio de Deus, de tanto que sente a presença de Deus, né? E tomara que sinta mesmo. Mas não tem o objetivo de viver experiências sobrenaturais particulares. Mas também, além disso, tem o propósito de ser compartilhada com o mundo ao nosso redor. Estar sozinho com Deus, na presença de Deus, no secreto, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas não dá para a gente viver só no secreto. A gente tem que sair e compartilhar com o mundo. O que a gente recebe no secreto é natural. É sem força. A gente naturalmente vai compartilhar no público. Tá bom? Então não adianta a gente querer falar o que a gente não é, querer ser o que a gente não é. É natural, as pessoas perceberão como um bom perfume que você carrega a presença de Cristo em mim e em você. Vão perceber. Olha que lindo sobre esse envio também. João 20, 21 e 22. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. É simples. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, Ele nos envia. Tudo que Ele viu o seu Pai fazendo, Ele faz conosco. João 20, 21, eu li aí. Então Ele soprou sobre eles e falou: recebam o Espírito Santo. Eu gosto de outra passagem em Atos que eu sempre cito e que eu tenho orado sobre a vida de algumas pessoas.
Ore a palavra, tá bom, gente? Aprendam a orar a palavra sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas. Outra palavra que eu gosto é em Atos, que fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder que é esse? Poder para ser a diferença. Poder para se santificar e ser motivo de transformação na vida das outras pessoas. É esse poder que o Espírito Santo dá para mim e para você. Tá bom? Não é poder para ser melhor do que ninguém, mas esse poder do Espírito Santo de Deus. Mas, queridos, nós temos que vigiar para não nos tornar em dois extremos sobre isso, sobre foco missionário. Falando aqui sobre missões, o pastor Jacques citou de manhã, eu vou citar também o GP que nós fomos essa semana do pastor Jacques, na casa dele, e foi falado o tema sobre missões. E foi muito gostoso, porque cada um colocou ali suas experiências sobre missões, sobre pessoas que eles tiveram a oportunidade de falar, de tocar a vida dessas pessoas, e é muito bom falar sobre isso. Por isso que se estivermos distraídos, dispersos, focados em nós mesmos, egoístas, hedonistas, não vamos nos preocupar com isso, com foco missionário. Sabe o que acontece? As pessoas falam: meu Deus, mas minha vida está tão cheia de problema, eu ainda vou falar de Jesus para alguém? Não, é eu e você que temos que falar. É no processo, é na luta, é no movimento, é no andando, fazendo e acontecendo que nós vamos perfumando essa sociedade com o perfume de Cristo que nós carregamos. Mas vamos lá, nós temos que prestar atenção para não nos tornarmos em dois extremos ao falar sobre missões, ao se preocupar sobre missões. Qual que são esses dois extremos? O primeiro é fazer sem ser. Fazer sem ser. Querer falar de Jesus sem tê-lo, sem estar com Ele. Porque ninguém dá o que não tem. Você só dá aquilo que você recebeu. Isso é muito claro. Então, o primeiro extremo é fazer sem ser. Por isso que eu comecei falando que não deixa a sua vida espiritual entrar no automático. Seja intencional em estar cheio da presença. Porque aí você vai ser cheio e vai ser natural. Você liberar a presença de Deus onde você passar. Quando nós fazemos sem ser, pode até parecer a mesma coisa, mas não é. Então, é uma coisa de fora para dentro. Sendo que nós temos que ter essência em Cristo Jesus. Tudo que tem que começar de dentro para fora, certo? Mas fazer sem ser pode parecer a mesma coisa para alguém de fora, mas isso nos desconecta da fonte da vida e amor, o próprio Deus. Quando a gente faz algo sem ser cheio da presença do Senhor, sem estar com Cristo Jesus, isso se torna cansativo e maçante. Cansei, está muito difícil, eu falo e ninguém dá ouvido. Lógico que tem que ser um trabalho persistente. Não é para a primeira pessoa que você vai falar de Jesus, que essa pessoa vai vir para Jesus. E como eu disse, hoje nós vivemos num mundo fadigado, esgotado, em que está todo mundo insatisfeito e procurando algo. E esse algo que está todo mundo procurando é Jesus. Então pessoas para falarmos, nós temos, eu e você nós temos. Eu tenho certeza. Mas muitas vezes nós queremos fazer sem ser. Isso se torna cansativo, maçante e frustrante. O fazer deve fluir do ser. Ninguém pode dar o que não recebeu, como eu já falei. Quando nós realizamos e não somos, ficamos sujeitos a servir para obter a aprovação dos outros. O que nos leva a mascarar uma profunda sensação de insegurança. O risco é fazer algo para que Deus nos ame mais, quando a gente faz sem ser. A gente acha que a gente vai fazer algo e Deus vai gostar mais da gente. Ou para provar o nosso valor para alguém. Então isso é muito perigoso, quando nós estamos fazendo algo para provar o nosso valor para alguém. Porque nós não precisamos provar. Nós somos amados. E a maior prova, Ele já deu. Deus já deu dando o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então Ele já fez. Quando intencionalmente tiramos tempo na nossa vida corrida para estar com Deus e com as pessoas, ficamos cheios desse amor e podemos transbordar para alcançar outros. Mas tem pessoas nos dois extremos. Como eu falei, fazer sem ser, e tem no outro extremo, ser
sem fazer, o que também é muito perigoso. Você é cheio da presença do Senhor? Você tem intimidade? Como eu disse aqui, você ama. Então você, naturalmente, o fazer, ele flui de um ser que é. Não tem essa. Eu sou cheia. Nossa, meu secreto com Deus lá, pega fogo, o fogo desce. Mas você tem tocado a vida de alguém? O que você tem feito? Nada. Eu não tenho feito nada. Minha vida está corrida. Então tem alguma coisa errada também. O fazer vai fluir do ser. Se você vai ser natural você fazer algo para Deus. Vocês entendem isso, igreja? Muito profundo. O chamado à missão profundamente formada começa com o entendimento libertador de que Deus está sempre em missão. Porém, a partir daquilo que Ele é. Deus é. Ele fala, eu sou, quando Ele se revela a Moisés. Ele é e pronto, e ponto. Por isso que Ele faz, porque Ele é. Porque Ele tem em essência o ser. O salmista diz que Deus não cochila nem dorme. O nosso Deus não cochila nem dorme. Mas até a missão de Deus flui do seu ser. Deus só faz porque antes Ele é. Eu e você devemos fazer algo para Deus, tudo para Deus, porque nós somos. Existem pessoas nos dois extremos. Está errado. Do viciado em trabalho na igreja, do ativista, ao que tem alergia em fazer alguma coisa. Serviço, misericórdia. Não, para mim, não é para mim não. Não vou fazer nada. Só vou sentar, ouvir, está maravilhoso. Então nós temos que vigiar para não estar em nenhum dos dois extremos. Mas Deus é missionário e o seu Filho também é missionário. Se queremos nos parecer com o Pai e com o Filho de Deus, nós temos que ser missionário. Não há um momento em que Deus não esteja se movendo em amor em direção ao mundo. Ele está sempre se movendo. A missão começou aonde que a missão começou? Lá no Éden. Quando Adão e Eva se perderam. Começou ali o primeiro desejo de Deus de resgatá-los. Então começou lá e está até hoje. Nós temos que ter esse desejo de resgatar pessoas perdidas. O nosso desejo é procurar quem Deus está procurando, o perdido. Deus sempre estará procurando o perdido. Amém? A missão continua, procurar aqueles que se perderam. Deus nos convida a usar a nossa personalidade, contexto, experiências, aquilo que você é, a partir de quem nós somos, para participar com discernimento do que Ele já está fazendo. Fazer missões não exige que sejamos invasivos, desajeitados, tiranos. Não é forçar ninguém a nada. Deve ser uma experiência natural para aqueles que são cheios da presença do Senhor. O que é então essa missão? Ela diz respeito à presença, à postura. É muitas coisas. A presença, a postura, a propagação do testemunho que damos de Jesus ao mundo. As pessoas que te cercam, as pessoas que te conhecem. Pensa aí, o que elas poderiam falar de você? Hoje. Qualquer ideia de missões, queridos, eu amei essa frase, eu tirei do livro do Rick Vilodas, né? O livro em questão aqui, o livro Vida Profundamente Formada. Qualquer ideia de missões nesse mundo, devemos reconhecer que Deus se move primeiro. Às vezes a gente fala assim, às vezes a gente acha, tem uma falsa impressão que a gente vai ter que chegar lá e fazer tudo do zero e convencer a pessoa. Não, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se você está indo até alguém, Deus já se moveu primeiro. Ele vai sempre primeiro do que nós. Qualquer ideia de missões nesse mundo, devemos reconhecer que Deus se move primeiro. Muito antes de agirmos, o Senhor já agiu. Antes de falarmos, Deus já falou. Pode ter certeza disso. Quando nem pensávamos em chegar, Deus já estava presente. Aleluia! O Pai não se cansa de nós e das pessoas. Deus, Ele não se cansa de nós. De Gênesis a Apocalipse, encontramos um Deus que se recusa a ficar sem o seu povo. Quando o homem cai, ele vai lá toda tarde no jardim. Ele quer estar com o seu povo.
Se você olhar para toda a história do povo de Deus, quando eles iam exilados para algum lugar, quando eles saíam ali de Israel, iam para Babilônia, iam para qualquer lugar exilados, Deus se revelava a eles, usando alguém, usando alguma situação, algumas circunstâncias. O Senhor desce para estar presente e disponível, sempre. Ele oferece amor ilimitado ao mundo. Isso traz implicações para o nosso compromisso também com as pessoas. Deus, ele se recusa a ficar sem o seu povo. Ele se recusa a ficar sem eu e sem você. E ele não quer ficar sem as pessoas lá fora também. E ele vai usar eu, a mim e a você, para trazer essas pessoas. Então não fique esperando por reforços, tá bom? É comigo, é com você. Fala assim, ó, a missão é comigo. A missão é minha. A missão é minha. Nós sabemos que a cidade de Americana precisa muito desse avivamento que nós cantamos aqui. Precisa muito dessa declaração que foi cantada aqui no louvor. A cidade de Americana, Santa Bárbara e circunvizinhança aqui precisa demais desse Deus. Existem muitas pessoas cegas, muitas pessoas confundidas, muitas pessoas desesperadas. E sabe quem vai ser esse perfume, essa luz, essa diferença? Eu e vocês. E é lindo de ver como todos que foram tocados por Jesus no Novo Testamento, todos que foram tocados com cura, que foram tocados com milagres, todos depois saíram e foram propagar essa mensagem. Ninguém guardou para si. Ninguém falou, ai, porque uma boa notícia, gente, só é uma boa notícia quando ela chega a tempo. Certo? Depois que não dá mais tempo, depois que a pessoa já, né, sei lá, já o Senhor já a levou, não adianta mais. Então é hoje que nós temos que dar essa boa notícia. Alguns princípios aqui, para que a gente consiga ter esse foco missionário, ter esse foco de levar pessoas para Jesus. Primeiro, diga sim. Há uns anos atrás, quando o Senhor me chamou para uma mudança mesmo, o Senhor virou minha chave, chamou para uma mudança de rota na minha vida ministerial, Ele falou comigo, seja uma mulher do sim. Os psicólogos, as pessoas aí fora ensinam que a gente tem que aprender a falar não, certo? E tem muita gente que fala muito mais não do que sim. Tem muita mulher que eu conheço, fala não para o marido, fala não para os filhos, acha tudo difícil. Ah, tem que fazer algo. Não vou fazer. Ah, você pode fazer? Não. Tem que fazer algo na igreja, tem que fazer algo para alguém. Então, seja uma pessoa do sim. Seja uma pessoa que se o Senhor te chamar, se você ouvir a voz do Senhor, diga sim para Ele. Diga sim para Deus. Não seja uma pessoa que tudo é não, tudo é difícil, tudo é complicado, que coloca muito empecilho. Porque no meio do caminho, o Senhor vai nos forjando. Muitas vezes eu comecei a fazer coisas que eu não tinha condições nenhuma, humanamente falando. Mas o Senhor foi me capacitando no processo. E só aqueles que estão dispostos, né, a serem capacitados no processo, é que um dia chegam nos seus destinos. Se eu ficar colocando empecilho, não é para mim. Ah, não consigo. Ah, não dá. Você não vai chegar nunca no destino que Deus tem para você. Então diga sim. Isaías 6:8. Então eu amo esse versículo. Eu amo. É um dos versículos que eu vivo nessa palavra. Isaías 6:8. Quanto sabe o que está escrito aqui, ó? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? É a voz do Senhor hoje para a sua igreja. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Quantos podem falar isso nessa noite? É noite de ceia. É noite de sentar à mesa. Hoje o Senhor está chamando pessoas. Hoje o Senhor está perguntando: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Eu e você, nós vamos responder: eis-me aqui, envia-me.
é com nós a missão. Por isso que eu falo, não é para o outro. É com você. É com você que está aqui hoje. Amém? Diante de uma revelação de Deus, só podemos ter uma resposta. Eis-me aqui. Seja uma pessoa do sim. O Filho de Deus que cresce nessa profundidade e relevância, compreende que ele não pode ficar escondido em uma vida sem propósito, sem sentido, sem significado. Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu e você somos essa cidade construída sobre um monte, que ilumina, que naturalmente é luz, e não se pode esconder. Pare de se esconder. Deixe brilhar a sua luz. Devemos viver pelo que Jesus morreu. Salvar pessoas. Às vezes a gente fala assim, nossa, Jesus morreu, então tem que morrer também por pessoas. Não, nós temos que viver por pessoas. Ele já morreu. Olha que frase, grave isso. Eu e você, nós devemos viver por aquilo que Jesus Cristo morreu. Salvar pessoas. E viva por pessoas. Não podemos resgatar alguém que nós não amamos, que nós não nos importamos. Se importe com as pessoas. Então, primeiro princípio aí, diga sim. Seja uma mulher do sim. Seja um homem do sim. Seja uma pessoa que fala, eis-me aqui, envia-me. Segunda coisa, promova a justiça. Promova a justiça. Sabe que a gente não fala muito sobre isso nas igrejas, sobre justiça. É lógico que a gente deixa a justiça para Deus fazer, porque a justiça de Deus ela é perfeita. Mas existem vários versículos na Bíblia, vamos ler alguns aqui, que fala para a gente promover essa justiça onde a gente está. Para a gente ser justo, para a gente fazer aquilo que Jesus faria. Porque enquanto nós formos cedendo a esse mundo, porque ninguém fez, e não vai ser eu que vou fazer, não vai ser eu que vou me levantar. Enquanto a gente vai na onda, sabe, da maioria das pessoas, nós não vamos promover a justiça de Deus. Mateus 5,10 fala assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Sabe o que é justiça? É fazer o que é certo mesmo. É fazer o que é certo. Eu tenho uma frase que eu falo, para as pessoas, para os jovens, para os mais novos. Eu não faço o que eu gosto, eu faço o que é certo. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de passar um pano aqui que está tudo sujo. Mas eu não gosto. Eu não gosto de ir lá, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Mas você não faz o que você gosta, querido. Você faz o que é certo. Você faz o que tem que ser feito. Você é adulto. Você é responsável. Você é maduro. É bebê que faz o que gosta. Não é? Isaías 1,17. Aprendam a fazer o que é certo. Está escrito na Bíblia. Acabem com a opressão. Tratem de fazer justiça aos órfãos. E defendam os direitos das viúvas. Isso é papel da igreja, sabia? Promover a justiça é fazer essas coisas. Nesse mundo. É que a sociedade tem uma inclinação tanto para a corrupção, para a superficialidade, que se a gente falar de fazer o que é certo, parece que a gente vai ser o esquisito, a estranha. Não, faça o que é certo. Deus está contigo. Todo filho de Deus luta pela justiça dele na terra. Eu e você temos que lutar. Nós fomos programados pelos céus para nos importar com a justiça. Temos fome e sede de justiça. Sabe quando você vê uma coisa errada? Quando você vê a viúva, o órfão, vulnerável, sofrendo, padecendo daquela dor, daquela indignação, você respira fundo e você faz o que está no seu alcance. Você ora. Se você pode fazer algo para ajudar, eu e você nós temos que fazer como igreja. E não, tá difícil, Tem muita gente sofrendo, Então, não vai ser eu, que vou mudar o mundo, Mas a vida de uma pessoa, eu e você, nós podemos mudar. Amém? Aleluia. Como devemos promover a justiça de Deus? Não precisa ser algo grande. Comece onde você está.
Você não é responsável por realizar a justiça do mundo todo, mas o seu mundo. Onde você passar, seja íntegro, seja honesto. Não seja corrupto. Isso é fazer a justiça de Deus, promover. Esteja perto de Deus e das pessoas vulneráveis, como eu falei, dos que sofrem. Seja uma mão que apoia pessoas em sofrimento. Isso é promover justiça. Devemos nomear os nossos fardos. Vocês sabiam que se eu me incomodar muito com uma situação, com algo, é porque Deus está me chamando para ser parte da solução daquele problema na vida daquela pessoa. As pessoas vêm para nós, ai, tem uma pessoa lá, na onde eu moro, que está acontecendo isso com ela, não sei o quê. Né? No começo era assim, tudo trazia para o pastor, tudo trazia. Não, é você. Você vai lá, você vai orar por libertação, você vai levantar o que aquela pessoa precisa. Lógico que se você também não tiver condições, a igreja vai ser um apoio para você. Mas nós temos que nomear os nossos fardos. A nossa voz precisa ser ouvida. Na era da informação, a mensagem mais importante precisa ser ouvida. Deus se importa. Nós temos que falar para esse mundo aí fora. Deus se importa com o seu sofrimento. Deus se importa com a sua dor. Não podemos construir a justiça sozinhos. Precisamos de comunhão e parceria. Ninguém faz nada grande sozinho. Porque se fizer sozinho não é grande. Frase do pastor Carlito Paz. Que eu não dou conta de fazer sozinha, a comunidade vai me ajudar a fazer. Olha que lindo. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, tudo isso é promover a justiça. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim e sobre você. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim e sobre você. Amém, aleluia. Terceiro e último princípio, para a gente ter esse foco missionário, no mundo que vai tentar nos distrair e nos dispersar o tempo todo. Seja esse missionário de forma intencional. Seja um missionário, como Jesus e Deus sempre foi. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É o ID de Jesus. É o ID, não é uma opção. Não é se eu quero, se eu gosto, se eu tenho tempo. É o ID, vão e façam discípulos. Essa frase vão, no original, ela, né, os estudiosos falam que não tem essa frase no português, essa expressão vão, mas ela é um termo grego que significa em movimento. Vão significa indo e fazendo, partindo e fazendo. Significa que vão e vão fazendo enquanto vocês vão se movimentando, vão declarando que Jesus é o Senhor e que só Ele tem a vida eterna, e que só Ele se importa verdadeiramente. A ordem dada por Jesus não é sobre ir para um lugar específico. Lógico que é lindo ver um missionário que vai, né, por povos distantes, por povos afastados. Mas não é sobre ir a um lugar, mas sobre enquanto vivemos, caminhamos, trabalhamos, cuidamos da nossa casa, devemos fazer discípulos. É indo e fazendo, não é parar. Agora eu vou parar porque... Não, é no dia a dia mesmo. O Senhor vai te apontando quem são as pessoas que você vai tocar com a tua vida. Amém? É o que Moisés falou, né? Lá em Deuteronômio 11, 19. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. É no dia a dia mesmo. É lá na sua casa, porque primeiro tem que começar na nossa casa. Depois é no nosso trabalho, depois é por onde a gente vai passando.
Anunciar o evangelho de uma maneira gerada no profundo nos move para além de técnicas e estratégias de discipulado. Ai, tá, mas eu preciso aprender. Você vai aprender caminhando com alguém. Sendo discipulado por alguém, você vai aprender. Mas é muito além de técnicas, estratégias. Conversávamos sobre isso essa semana. Não tem vou te dar uma receitinha, vou te escrever aqui num papel o que você vai falar para a pessoa. Não. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar. Mas eu quero, para me encerrar, refletir algo aqui com vocês. É a conclusão mesmo, tá? Mas preste atenção, já estou encerrando. O local de trabalho, gente, é um lugar primordial para o crescimento espiritual. Eu quero que você pare para pensar aí, onde é o seu local de trabalho? Onde você trabalha? Na empresa? Se você é dona de casa, na sua casa? Lá é um lugar primordial para o seu crescimento espiritual. Por quê? Sabe, pensa aí, você pode ser um professor, um advogado, um policial, contador, dona de casa, como eu disse. Toda profissão é uma oportunidade de formação espiritual. Toda profissão. E às vezes a gente se esquece disso. Nós passamos um tempo bem significativo no local de trabalho, cercado por, as mais variadas pessoas. A gente tem que pensar sobre isso. No geral, aí no mundo, a nossa identidade ela é moldada por aquilo que a gente faz, Quando a gente conhece alguém, a gente fala assim, o que você faz? De profissão. Mas a nossa identidade não deve ser moldada por isso, por aquilo que a gente faz. É muito perigoso. A nossa identidade deve estar firmada em Deus. Nada além dele para dizer quem somos. Qual que é a nossa identidade aqui? Filho e filha amado de Deus. Porém, como eu disse, o local de trabalho é muito especial para a gente desenvolver a nossa vida espiritual. O local de trabalho e onde realizamos o nosso trabalho. Às vezes você tem 2 trabalhos, às vezes você trabalha a jornada dupla. Mas pensa aí. É decisivo, sabe? É um componente decisivo. Onde você trabalha, a vida das pessoas que você toca. Nós temos que pensar sobre isso. Eu amo esses versículos em Colossenses 3:23 que fala assim, fazei tudo como se fosse para o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei tudo como se fosse para o Senhor. Você faz isso no seu local de trabalho? Tudo que você faz como se fosse para o Senhor. Outro versículo que eu gosto muito é fazei tudo com amor. 1 Coríntios 16:14. Fazei tudo com amor. Então a Bíblia fala isso. Todos os nossos atos têm que ser para glorificar a Deus. Pense assim, pensando sobre esses versículos, fazei tudo como se fosse para o Senhor. Se você é vendedor, você vai pensar como se você estivesse vendendo algo para Jesus. Se você é professor, imagina que lá na sala de aula você está ministrando uma aula para o seu aluno Jesus. Se você é dona de casa, como você serve os seus familiares? Sirva como se você estivesse servindo a Jesus. Se você está limpando algo, limpe como se você estivesse limpando para Jesus. É isso que a Bíblia fala. Fazei tudo como se fosse para o Senhor. Se você é músico, toque, componha como se você estivesse compondo um louvor, tocando e cantando para Jesus. Se a gente começar a pensar assim, sabia que o nosso trabalho missionário vai ser muito mais excelente, muito mais eficaz, muito mais cheio de frutos? É porque às vezes a gente não pensa isso. De que serve o testemunho se falamos de Cristo a todas as pessoas? Presta atenção nisso. Mas fazemos mal o nosso trabalho. É por isso que prestar um serviço de excelência faz parte do nosso chamado missionário. Tudo que você vai fazer, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não levamos somente aptidões para o nosso local de trabalho. Você pode falar para mim, é só meu trabalho. Eu já estou dando meu tempo lá e eu estou dando a minha aptidão lá e está ótimo. Você não leva só a sua aptidão, só o seu trabalho. Você leva você. E onde você está, o que você está liberando?
O que você está distribuindo? Pense sobre isso. Da mesma forma como Jesus é enviado pelo Pai, Ele envia seus seguidores ao mundo. E Ele envia eu e você. E o comissionamento de Jesus, ele é gracioso. Ele nos envia como representantes, arautos, embaixadores. Para eu encerrar aqui, ó. Vamos colocar de pé, vamos nos colocar em pé, que eu vou orar. Sobre isso que eu estou falando, eu sou uma apaixonada pelo serviço. Em casa, na igreja, em todo lugar que eu vou, eu creio muito nisso. Que como a gente faz, como a gente presta o nosso serviço, diz muito a respeito de quem nós somos. É aquilo, se eu sou, naturalmente eu faço. E eu faço com amor. Eu faço algo que glorifique a Deus. Eu faço algo que as pessoas que vêm, como eu faço, vão querer estar com Deus. A maior forma de você falar eu te amo é servindo. É serviço. Não adianta você marido, você esposa, eu amo a minha casa, eu amo a minha família. Isso aqui, eu não gosto de fazer nada não. Eu não gosto de fazer nada não. Filhos, vocês colaboram, vocês ajudam, vocês são bênção, vocês facilitam a vida na família de vocês, ou vocês dificultam as coisas por lá? Pense sobre isso. Tudo isso é forma de evangelismo. Nós estamos evangelizando. Tudo isso é forma da gente evangelizar. A viagem mais poderosa, missionária, que eu e você devemos fazer, é retornar para a nossa casa aqui, ó, quando a gente sai daqui no domingo. E para o nosso trabalho na segunda-feira. Você quer ser missionário? Muda o jeito que você volta para sua casa da igreja. Como você vai trabalhar amanhã? Tem aquela coisa, né? Segunda-feira é um dia difícil. Para quem não tem uma vida que faz sentido. Segunda-feira deve ser maravilhoso. Para aqueles que têm sentido, têm propósito. Deve ser maravilhoso. Esse é o nosso propósito de vida. Ser Jesus para as pessoas. Ser Jesus. É por isso aqui que você recebe esse envio. A gente fala, agora o pastor vai fazer o envio. Chama envio, porque você vem aqui para aprender, para glorificar, e você sai daqui enviado para a semana, para os locais onde você passa. Pensa sobre isso. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Com certeza pessoas vão querer o teu Deus. Faça tão bem feito tudo que Deus colocar para você fazer, a ponto das pessoas olhar para você e falar assim, meu Deus, eu quero saber o que essa pessoa tem, porque ela faz as coisas de forma diferente. Para eu encerrar, Romanos 10:14. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? A boa notícia chegou na vida daquelas pessoas que sofrem, que você conhece. E sabe quem é essa boa notícia? Eu e você. O que você vai fazer quando você sair daqui? Reflita sobre isso.